Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui dando continuidade às nossas aulas. Na nossa apostila, nós paramos no capítulo 6, nas páginas 65 a 72. Na nossa última aula, nós vimos aquele assunto sobre pichação, sobre grafite, aí ouvimos aquela música da Marisa Monte, eu passei um vídeo para vocês, um clipe da música dela, lembram-se? Então, ficou faltando a gente fazer essa dissertação. Então, a aula de hoje é essa proposta, tá? Para iniciar, vocês estão vendo aqui que eu tenho as definições, o que seria pichação e o que seria o grafite. Pichação é o ato de escrever ou rabiscar sobre muros, fachadas de edificações, asfalto de ruas ou monumentos, usando tinta spray ou aerossol. Grafite é um tipo de manifestação em que um artista cria uma linguagem intencional para interferir na cidade, aproveitando os espaços públicos para manifestar a sua crítica social. Além das ideias apresentadas nos textos da apostila que nós fizemos leitura, eu estou passando aqui para vocês alguns links com algumas sugestões. Esse da Marisa Monte, que é gentileza, e o grafite, que foi assunto também veiculado em São Paulo em 2017, tá? É legal, se vocês quiserem pegar essa matéria, dá uma lida para vocês terem uma informação a mais para fazer a redação. Eu passei para vocês a música, né, da Marisa Monte com o Profeta Gentileza. E eu contei a história do profeta. Caso vocês não se lembrem, dá uma olhada nesse vídeo que conta a história do profeta Gentileza e inclusive mostra uma exposição que foi feita a respeito da história de vida dele. Mural de Nova York dedicado ao hip hop. Aqui vocês têm uma apresentação bem bacana, na verdade é um site, vocês podem entrar em outras páginas lá, sobre os irmãos gêmeos. Eu comentei com vocês também e falei sobre exposição que iria acontecer na Pinacoteca do Estado agora para o próximo semestre, e então tem bastante obra deles e a história desses irmãos gêmeos que são ali da região da Grande São Paulo. Eles são de Santo André. Aqui também eu falei para vocês sobre o grafiteiro também da região de São Paulo, também bastante conhecido mundialmente, o Eduardo Cobra, tá? Ele fez bastante trabalho bacana e também está sempre em exposição. E aqui esse outro link é um vídeo também, sobre o trabalho dele, inclusive é uma entrevista com ele, é bem bacana, dá uma olhada lá, pessoal, vocês vão gostar. Depois de ver todos os textos da apostila, depois de entrar nos links que foram sugeridos, agora é o momento de vocês fazerem uma análise sobre os argumentos, né? O que é grafite, o que é essa arte urbana, quem faz essa produção, como essas pessoas ganham a vida e o que seria a pichação, tá? Então, para você já ir construindo os seus argumentos. Esse texto de opinião que vocês vão mais ou menos já criando o rascunho, né? Pensando, refletindo, é legal então vocês já irem anotando no caderno e fazer uma seleção de ideias. Na apostila, se vocês quiserem, volte à leitura, mas não copia trecho. Pega somente as ideias e já vai colocando no seu caderno, mais ou menos como essa tabelinha que está aqui. Grafite é arte? Sim, eu concordo, grafite é arte. Aí você coloca as suas opiniões, os porquês. Tá, não basta só a sua opinião, o seu juízo de valor. É legal você colocar um exemplo. Então, se você fala que grafite é arte, aí você coloca o exemplo lá, os gêmeos, grafiteiros, ou o cobra, e você vai colocando. Pichação é crime? Sim, é crime. Por quê? Aí você também, obviamente, você já vai colocar por quê. Então você pode pegar a legislação, que tem texto na apostila abordando essa questão da legislação, é um crime ambiental, e aí você já vai mais ou menos dando essa elaborada nesse texto, mentalmente ainda, nada de escrever a redação de uma vez, ok? Caso você queira dar uma olhadinha nesses trechos aqui, eu fiz 3 introduções. Pode copiar? Aqui pode. Então, ó, a primeira introdução. Grafites e pichações são praticamente em todas as grandes cidades
brasileiras. E embora muitos considerem esse tipo de comunicação uma forma de expressão artística, o picho, na verdade, de acordo com a legislação atual, é considerado vandalismo, visto que se trata de um crime contra o meio ambiente. Segundo parágrafo, grafites e pichações estão praticamente em todas as cidades brasileiras. Como muitos nem sempre consideram esse tipo de comunicação uma forma de expressão artística, muitos aspectos devem ser analisados em torno dessa questão. E o outro parágrafo, grafites e pichações estão praticamente em todas as grandes cidades brasileiras. E embora a legislação considere este último um crime, o picho, na verdade, pode ser considerado uma forma de expressão urbana. Veja, são 3 parágrafos e são 3 teses diferentes. Na primeira, eu estou afirmando que o picho é vandalismo e ele é um crime ambiental. No segundo parágrafo, eu estou afirmando que grafite e pichação são manifestações, são formas de comunicação. E aí muitos aspectos devem ser analisados. Aí você vai falar um lado o que é um, o outro lado o que é outro e você vai concluir. E no terceiro parágrafo, eu estou falando que o picho, ele é uma expressão urbana, é uma forma de comunicação. Ou seja, nesse terceiro parágrafo, eu estou defendendo o picho também como uma manifestação, certo? Bom, você vai escolher um dos 3 parágrafos, é uma sugestão. Aí você então vai fazer a sua redação. Bom, agora sim você vai pegar o caderno e você vai começar a fazer a sua redação. Então, pega o primeiro parágrafo, escolhe um dos 3, utilize então para você fazer a sua introdução. Se quiser copiar igualzinho, tá pronto, pode copiar, não tem problema. Se quiser pegar somente fazer uma adaptação com suas palavras, perfeito. Então, é o primeiro passo. Feito isso, você vai pensar agora nos argumentos que você vai utilizar para escrever e como você vai justificar. Então, veja, se você pegou o primeiro parágrafo, que você está dizendo que o picho é um crime ambiental, obviamente você vai pegar a legislação para justificar e colocar nesse segundo parágrafo, que é o seu desenvolvimento. Se você fez o segundo parágrafo e você trabalhou com pró e contra, então você vai falar, por um lado, grafite, tal, 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 por outro, quando não é autorizado, é uma pichação, e aí você vai colocar, então, este argumento dessa forma, dividindo em 2 parágrafos, colocando pró e contra. Se você vai trabalhar com o terceiro parágrafo, então você vai considerar tanto grafite quanto pichação uma forma de expressão urbana, tá? Então aí você vai ter que arrumar argumentos para defender quando a pichação ela pode se tornar uma forma de expressão urbana. Aí você pode citar a questão do profeta gentileza. O terceiro passo, você vai fundamentar os argumentos colocando justificativas. Então aqui no segundo parágrafo, que é o segundo passo, você vai buscar os exemplos e aqui você vai fundamentar. Fundamentar seria você desenvolver colocando exemplos, fatos, pegando lá os exemplos que você viu nos vídeos, tá? E o último passo é você então redigir a sua conclusão. Você resgatar a ideia inicial. Então, se você falou que o picho é um crime ambiental, você vai resgatar essa ideia. Dessa forma, entendemos que a pichação, quando não, e aí você conclui, tá? No caso, você vai usar essa sua tomada de posição para concluir a sua redação. Antes de passar essa redação a limpo, é legal você pegar uma tabela que tem lá na página 71 da sua apostila e dar uma conferida, para você então reescrever a sua redação. Caso você não queira usar a tabela, eu coloquei aqui um outro slide fazendo algumas orientações. Funções da introdução. Então, antes de você passar limpo, você vai ver. A sua introdução, ela trabalhou com atualidade, ela tratou com relevância o tema, ou seja, tem uma tese, você defendeu um ponto de vista? Então, tá tudo legal, o seu primeiro parágrafo está ok. O desenvolvimento. Ele é uma unidade textual,
Ele apresenta uma ideia principal, ele tem o tópico frasal, é um parágrafo, mas ele está relacionado ao texto todo, ou seja, não está desconectado. Você está amarrando direitinho, articulando direitinho esse parágrafo do desenvolvimento com a proposta textual. Então, você tem que olhar se o seu desenvolvimento ele corresponde ao plano de texto, certo? E outra, verifica se nesse seu desenvolvimento você explicou os porquês. É arte? Então por que é arte? Você citou o exemplo do cobra? Você citou o exemplo dos irmãos gêmeos? Você precisa, ou citou um argumento de autoridade, pegou algum exemplo da apostila lá, então verifica certinho se está ok o seu desenvolvimento. Conclusão. Bom, na conclusão, como eu já comentei, é o momento que você vai esclarecer o seu ponto de vista. Evidenciar que é final de texto. Como que eu evidencio? Colocar um portanto, colocar um dessa forma, colocar um sendo assim, certo? Então, verifica direitinho se você fez isso, porque neste último parágrafo você vai retomar o seu ponto de vista. Por fim, atenção com o uso da linguagem. Manter impessoalidade, nada de eu acho, nada de na minha opinião, tá? Utiliza sinônimo, nada de ficar repetindo o tempo todo a mesma conjunção, pois ou mas. Usa um sinônimo, uma outra conjunção. Cuidado, então, também com trechos longos. O parágrafo ele não pode ser feito somente num período, precisa, ou só com vírgulas, precisa ter um tópico frasal, que é uma frase que abre o parágrafo, a frase de desenvolvimento, a frase de conclusão, e verifica também as marcas de oralidade. Para falar, nós usamos uma forma de linguagem e para escrever, nós usamos outra forma, que daí, no caso, é a norma padrão. Então, aí você fez essa correção certinho, agora você vai passar o seu texto a limpo. E, por fim, eu deixo aqui as minhas dicas finais. Leia. Não escreva o seu texto sem ler antes, sem ver os links que foram sugeridos aí. Redação é treino e prática. Ali está escrito, não espere o edital a ser publicado, porque eu achei bonita essa imagem e eu peguei, mas na verdade, não espera, ou seja, a professora entregar a folha para você escrever a redação de forma apressada, como uma única versão só do seu texto. Faça direitinho na sua casa, cronometre o seu tempo. Embora nós não estejamos em uma aula lá na escola, mas coloca um relógio para você tentar trabalhar, fazer a sua redação, utilizando a nossa aula, os 50 minutos. Porque quando for um momento de simulado, um momento de avaliação, você já está certinho dentro do tempo e está cumprindo certinho com a função sua de fazer uma redação dentro de uma aula, tá? Nada de estender a manhã inteira ou a tarde toda. Lembra que o seu texto precisa de estrutura. Introduziu, desenvolveu e concluiu. Pelo menos 3 parágrafos. Se você fez a opção de escrever que grafite é arte, mas também pode ser pichação se foi feito de forma não autorizada, aí é por um lado, por outro lado, a sua redação ela vai ter 4 parágrafos, certo? Por fim, as regras de português. Precisa dominar. A gramática aqui ela é fundamental. Norma padrão, conhecer a norma culta é fundamental para você fazer um bom texto, certo, gente? Até mais, até o nosso retorno às aulas. Um grande abraço para todos. Bom trabalho, tchau!